Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Segundo vídeo do canal, o primeiro foi como iniciar na advocacia, dicas básicas para quem quer iniciar, o mínimo para você não ser mais um no mercado saturado. Agora eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre as tendências da advocacia, principalmente do marketing jurídico para 2026, porque 2025 nós tivemos um ano de muita performance, muita inteligência artificial, automações, muito golpe do falso advogado, ao ponto da OAB ter que se posicionar sobre isso. E foi um ano que muitos advogados contrataram agências de marketing e freelance de tráfego pago, porém a Meta anunciou que vai tornar o tráfego pago mais caro, fazendo isso de forma como que a Meta vai fazer isso? Vai transferir para você que está anunciando os impostos sobre o tráfego pago. E agora a gente está tendo que enfrentar também a reforma tributária. Então a tendência é que o tráfego pago fique cada vez mais caro e o tráfego orgânico, como já era, se transforme num diferencial. E o que acontece? 2026 é um ano onde a gente vai superar algumas coisas de 2025, tá? Já estamos superando. Como muitos profissionais acabaram sendo performáticos, a internet abriu as portas para muitos golpistas, muitos charlatões. Eu acredito que 2026 seja um ano onde o mercado queira mais uma atenção na pessoalidade. Eu já falei para vocês que não basta você ser um profissional que tem conhecimento, você tem que ser reconhecido. Conhecimento sem reconhecimento não prospecta cliente. Então, além de você ser um grande técnico na sua advocacia, você tem que mostrar para o máximo de pessoas possíveis que possam te contratar que você é um especialista naquela área, que você é uma pessoa que pode resolver o problema do seu potencial cliente. E existem inúmeras formas de fazer isso. A rede social ainda continua sendo a mais barata e acessível e a mais fácil de usar. Por quê? Porque todo advogado tem rede social quase hoje em dia, e o seu cliente também tem. O cliente pobre, o cliente rico, o cliente homem, mulher, preto, branco, gay ou hétero, tem rede social. Então a rede social ela consegue penetrar todas as áreas, todas as classes sociais da sociedade. Como 2025 foi um ano de muita performance, também teve muito charlatanismo. Muita gente mostra na rede social aquilo que eles não são. Às vezes os conteúdos são muito bem estruturados e eles não conectam com o público, porque o seu público muitas vezes ele está ali no sofá, assistindo televisão, pega o celular, olha e vê você. Ou às vezes ele também está procurando um advogado, mas ele quer um advogado que seja real, que tenha um pouco de realidade. As pessoas que se tornam muito performáticas, elas acabam sendo atores ou atrizes, e eu acho que isso não tem conectado muito com o público, porque as pessoas cansaram de ser enganadas. Então essa relação de pessoalidade eu acho que vai ser um grande diferencial em 2026. Você ser uma pessoa, assim, vida real mesmo. Acredito que quem mostra o rosto, existem inúmeras maneiras de você criar conteúdo sem mostrar o rosto, mas eu acredito que mostrando o rosto você tem resultados diferentes, entendeu? Daquele que não mostra. Não tô falando que você não vai prospectar cliente na sua rede social se você não mostrar o rosto. Tem um monte de gente que prospecta cliente através da rede social para advocacia sem mostrar o rosto. Mas você não pode esperar ter o resultado da pessoa que mostra o rosto, porque eu tô te vendo. Eu sei que você é uma pessoa, que você existe. Eu não tô falando com uma inteligência artificial. Eu tô sendo atendido por um advogado. Veja bem, imagina que o seu filho foi preso em flagrante. E aí você entra em contato com um advogado, que você pega o número do WhatsApp dele, liga para ele e aí tem uma mensagem de uma automação. Olá, você entrou em contato com fulano de tal, advogados associados. Aguarde um instante, não sei o que, não sei o que lá. E aí a pessoa só vai te responder na segunda-feira, sendo que o seu filho foi preso no sábado, que é geralmente quando as pessoas vão presas. No fim de semana, tá dirigindo embriagado, fez merda, entrou em contato com um advogado. E aí recebe uma automação. Eu acho que isso não é muito legal para o cliente, principalmente os clientes que estão mais dispostos a pagar, eles tendem a exigir uma relação de pessoalidade. Aquele advogado, você é o advogado, você é o bom. Eu quero você é especialista nesse assunto. E aí eu tô conversando com um robô, ou então eu tô conversando com
um funcionário, eu não estou falando para você não delegar funções. É necessário delegar funções e a inteligência artificial, ela realmente ajuda muito. Só que se todo mundo virar robô, todo o escritório virar robô, eu acredito que a gente não vai ter diferencial e vai faltar pessoalidade, e é muito difícil do cliente confiar a liberdade dele, o dinheiro dele, numa pessoa que ele não conhece e não confia. Então, se você consegue, ainda que utilizando a inteligência artificial, ainda que utilizando automações, transmitir pessoalidade, eu acho que você já sai na frente de todo mundo. Tem um cara chamado Julian Treasure. Ele deu uma palestra que eu adorei e me tocou muito. Ele dizia How to speak so that people listen. Como falar de uma maneira que as pessoas queiram ouvir. E ele transmite isso em 4 pilares. O primeiro pilar é o pilar da honestidade. Seja claro e seja genuíno. O segundo pilar seria o pilar da autenticidade. Seja você. É muito fácil você copiar o conteúdo de algum advogado que está dando certo. Só que coisas que todo mundo consegue fazer não te dão esse diferencial. Entende o que eu estou te falando? Todo mundo consegue fazer um post mais ou menos parecido, uma publicação mais ou menos parecida, uma petição mais ou menos parecida. Só que o jeito que você faz, só você faz. E é aí que está a sua autenticidade. Existem 8 bilhões de pessoas no mundo, mas nenhuma delas é você. Você tem algo que é seu, é único e que ninguém consegue fazer igual você. Você pode ser uma pessoa mais séria, mais engraçada, mas você tem uma personalidade. E isso você transmitir para o seu cliente é algo muito valioso. A honestidade, em segundo lugar, a autenticidade. Terceiro, a integridade. Fazer o que você fala. Seja a sua palavra. É muito diferente eu me comunicar dessa forma aqui, ó. Olá, sejam bem-vindos. Estou muito feliz em anunciar este vídeo aqui no meu canal do YouTube. Cadê a felicidade, sabe? Cadê a emoção? Eu estou muito feliz em anunciar esse vídeo no meu YouTube, entendeu? Você tem que falar e você tem que mostrar com a sua linguagem corporal exatamente aquilo que você fala. Isso é sobre integridade, mas é também sobre ser fiel a você, é sobre transmitir uma mensagem. Ninguém vai acreditar em você se as suas palavras não condizem com o que você faz. Então faça o que você fala. E por fim, o que o Julian Treasure chama de love, amor, eu vou chamar aqui de alteridade, desejo bem ao outro. Você tem que ser você mesmo? Tem. Você tem que ser honesto e autêntico? Tem. Você tem que ser uma coisa que só você é? Tem. Mas quando você fala para sua audiência, você não fala para você, você fala para o outro. E aí não adianta você falar aquele juridiquês, você entender o que você explica ou você falar o que você quer ouvir. Você tem que fazer-se ser entendido pelo seu cliente final. Mapeia o seu cliente final. Se você é um advogado previdenciário, quem que é seu cliente final? Seu cliente final é alguém com mais de 50, 60 anos que está procurando se aposentar. A linguagem dessa pessoa é muito diferente de uma pessoa de 18, 20 anos. E eles são compreendidos de uma maneira diferente também. Você se fazer ser compreendido para uma pessoa jovem e para uma pessoa mais velha é totalmente diferente. Agora, se o seu público-alvo são mulheres vítimas de violência doméstica, você tem que focar na dor daquela pessoa e não na sua. Ah, eu sou advogada, eu quero vencer na vida. Tá, mas e o seu cliente? O que o seu cliente quer? Seu cliente quer liberdade? Seu cliente é uma empresa que quer parar de perder dinheiro? Você tem que ter a alteridade. Você tem que pensar no outro antes de pensar em você, sem deixar de ser autêntico. Ou seja, existe o elemento que é só seu, é só você que consegue fazer da forma que você faz, e existe o elemento a outra pessoa, falar o que a pessoa quer ouvir. Porque você explicar para você mesmo é muito fácil, né? Você falar na sua língua, você entende. Mas será que o seu cliente está entendendo? É uma coisa que você tem que se perguntar na hora de utilizar aí da sua rede social, ou até mesmo do tráfego pago, do marketing pago, né? Do seu Google Ads, do seu Meta Ads, do seu site, do seu escritório. O que o seu cliente sente, o que o seu cliente entende quando ele chega até você? A sua mensagem está sendo passada? Você está se fazendo ser compreendido? Fica a dica aí para vocês. Uma coisa que já dizia Cássia Eller
é que mudaram as estações, mas nada mudou. O que eu quero dizer com isso? Que tem muita coisa que está exatamente igual, ela só mudou de lugar um pouquinho. Primeiro, que chamar a atenção continua sendo de extrema importância, tá? Nas redes sociais, na televisão, no jornal, existe uma guerra por atenção muito grande, então você tem que chamar a atenção. Existem maneiras de você chamar a atenção que minam um pouco da sua autoridade. Fazer uma dancinha, cair de cara no chão, esse tipo de coisa chama atenção, mas ela não pode vir isolada. O que eu quero dizer com isso? Seu cliente, ele pode te ver ali caindo de cara no chão e ele é um cliente que tem senso de humor. Ele gostou daquilo, olha que legal, esse advogado é engraçado. Aí ele entra no seu perfil e ali você tem conteúdos que geram autoridade. Olha os livros que eu publiquei, olha os eventos que eu já fui, que eu já palestrei. Então você pode chamar atenção, minando um pouquinho sua autoridade, desde que você compense isso de outra forma. Isso não é uma regra, não é absolutamente necessário. Existem formas de chamar atenção sem perder a autoridade e que convertem cliente também. Você pode fazer em um conteúdo só tudo isso, você pode chamar atenção e converter cliente. Eu vi o conteúdo de um rapaz que eu nunca vou esquecer. Ele driblou o algoritmo. Tipo assim, ele fez um vídeo que era um clickbait, era um rage bait, era uma... Bait é enganação, clique é clique e rage é raiva. Então ele fez um clickbait de raiva. Ele começou o vídeo falando mal do Pablo Marçal, falando que o Pablo Marçal sonegava imposto. Ao longo do desenrolar do vídeo, era um vídeo mais longo, tá? Não era no formato de Reels, de até 1 minuto e meio, era um vídeo que tinha para mais de 2, 3 minutos. Ele falava sobre holding, sobre fintechs, sobre reforma tributária. E era um homem de terno e gravata que a princípio estava falando mal do Pablo Marçal, ou seja, o algoritmo entrega esse conteúdo para pessoas que não gostam do Pablo Marçal, que é uma figura polêmica, mas que no final ele estava falando bem do Pablo Marçal e das estratégias tributárias das empresas do Pablo Marçal. Então o algoritmo entregou também para as pessoas que gostam do Pablo Marçal. E no fim das contas, eu cliquei no nome desse cara, eu fui para a bio desse cara e esse cara era advogado, tributarista e contador. Ele conseguiu chamar a atenção de milhares de pessoas sem perder a autoridade e ainda assim se mantendo um especialista no assunto. Eu achei aquilo genial. O clickbait é um modelo de conteúdo que eu uso bastante no meu perfil, que é um conteúdo que chama muita atenção sem perder a autoridade. E existem muitos outros. Aqui eu estou falando de clickbait e de tendências para 2026. O clickbait ele é muito funcional por conta justamente disso, que quando você pega um conteúdo que divide opiniões e você tem um clickbait, ainda que você fuja completamente do assunto, você vai falar de eleição, de política, o Brasil está dividido, mas no fim das contas você está falando de direito eleitoral ou direito do servidor público que atua para algum partido político, algum servidor público que está na prefeitura, por exemplo. Existem maneiras de você fazer isso. Você joga um negócio que chama atenção, parece ser uma polêmica de política, a pessoa clica e ela está recebendo um conteúdo informativo sobre os direitos dela. Isso é um conteúdo muito bom, que chama muita atenção e não perde autoridade. Outra coisa, na rede social, eu sou professora de processo e direito penal em uma instituição de ensino. Tenho percebido que a rede social é muito parecida com a sala de aula. Por quê? Quando você é um professor e você está na sala de aula, você pode ser um excelente advogado. E aí você está ensinando direito para os seus alunos. Só que seus alunos, muitas vezes, não se interessam por aulas chatas. Então, assim como na rede social, na sala de aula, você tem que ter atenção, né? Retenção e reação. O aluno tem que prestar atenção em você como professor, do mesmo jeito que o cliente tem que prestar atenção em você como advogado. Retenção seria manter o aluno dentro da sala de aula, porque tem muito aluno que quando a aula tá chata, eles saem, eles fumam cigarro, eles vão no banheiro, eles vão embora mais cedo, e isso não é o que a gente quer. A gente quer retenção, manter o aluno na sala de aula, e você quer a retenção do seu cliente, manter o seu cliente prestando atenção em você. Porque quando a pessoa tá na rede social, ela tá assim, ó, ela tá rolando o feed. Se você não chamar a atenção e provocar aquela pessoa a ficar um pouquinho mais no seu conteúdo, seja ele um post ou um vídeo, a pessoa vai embora.
E por fim, a reação, porque eu sei exatamente que o meu aluno está entendendo a matéria que eu estou explicando quando ele está desse jeito. É isso que eu quero do meu aluno. E quando ele não está entendendo a matéria? A reação é outra. Ou ele sai da sala e aí a gente tem a evasão em vez da retenção, ou a reação dele é a seguinte: a sala de aula é muito parecida com o marketing digital. Você quer que seu cliente preste atenção em você, você quer que ele fique até o final e você quer uma reação. A reação, ela pode ser um like, um comentário. É verdade, doutor, é isso mesmo. Eu vou compartilhar esse conteúdo com um amigo meu que precisa ouvir isso para saber dos direitos dele. O compartilhamento é muito importante. Às vezes você fala um conteúdo que não chega no seu público final, mas aquele público que chegou, ele conhece alguém que precisa saber desse direito. E aí ele compartilha com aquela pessoa. Isso é uma forma de reação. E a reação mais desejada de todas, que é quando você fala, entre em contato com um profissional de sua confiança e o cliente entra em contato com você. Eu gosto muito do marketing jurídico porque o advogado, de acordo com o provimento 205 da OAB e mais as resoluções recentes do CNJ, a gente não pode, primeiro, violar a LGPD e, segundo, a gente não pode se autopromover. Me contrate porque você vai conseguir a melhor aposentadoria da sua vida, eu sou o melhor amigo dos idosos, eu sou a mulher que prende todos os pais que não pagam pensão, eu tenho 1000 liberdades só no último mês, eu sou advogado criminalista. A gente não pode fazer isso. Então a gente precisa fazer o quê? Agregar valor. E agregar valor na jornada do cliente é algo muito importante, que todas as marcas e todos os profissionais deveriam fazer. E aí no final, depois de você agregar muito valor, você fala para a pessoa contratar um profissional da confiança dela, contrate um advogado de sua confiança. Você não fica se autopromovendo. Mas se você agregou valor a você mesmo, ao seu serviço, você demonstrou um domínio técnico de uma forma que não é juridiquês, que não é para você, você usa a alteridade do Julian Treasure de uma forma que é para o outro, para o seu cliente entender e você fazer-se ser entendido por ele, aí é óbvio que você se torna a opção de escolha mais palpável, mais confiável. E entra naquilo que eu falei no começo do vídeo, na pessoalidade, na relação de pessoalidade com o advogado. Eu estou contratando a Marcela, eu estou contratando esta pessoa. Eu não estou contratando o robozinho, eu não estou contratando a inteligência artificial, não estou contratando o chat GPT para fazer as petições do meu processo. E aí, quando você não é substituível por um robô, você se torna, obviamente, um advogado indispensável para aquele cliente. Tá. Outra coisa, por fim, que eu queria falar para vocês é sobre o atendimento. Geralmente essa é a última fase, né? O atendimento. Você já chamou atenção, você já agregou valor, já mostrou alteridade, já mostrou que você não é um falso advogado que está tentando dar o golpe, já mostrou que você não é um charlatão. E aí o lead clica no seu WhatsApp, ele vai lá falar com você. No atendimento ao cliente, duas coisas que eu percebi da minha experiência que são muito importantes. Primeiro, você acolher a dor de quem te procura. Se essa empresa quer faturar mais, você tem que acolher a dor do empresário. Você tem que olhar no fundo dos olhos dele e falar, eu tô contigo, não com essas palavras, claro, mas você tem que acolher aquela dor. Quando a pessoa foi presa, meu Deus, a pessoa chega lá chorando, você tem que acolher aquela pessoa, fazer aquela pessoa se sentir num lugar seguro com você. Não tô falando que você tem que virar psicólogo, Deus me livre, né? Advogado que vira psicólogo de cliente geralmente não é muito respeitado, não é isso que a gente quer. Mas você tem que olhar pro problema do seu cliente como um problema real e não como um número, um caso a mais do seu escritório, um processo que vai ter uma sentença, um negócio para ser resolvido. Você tem que demonstrar que você é um ser humano, humanizar o seu atendimento, encontrar a dor do seu cliente e acolher essa dor. Nossa, como ele conseguiu fazer isso com seu filho, Dona Maria? Tá 6 meses sem pagar a pensão, isso é um absurdo, cara. Como que um pai consegue fazer isso? Vamos entrar com o processo sim. Sabe? É demonstrar empatia pelo cliente. É se colocar no lugar do cliente. É você pensar como que seria difícil para você ter um parente preso.
você pensar como que é difícil para você, trabalhador, tá com meses de salário atrasado. E aí você se coloca no lugar do cliente acolhendo a dor dele. E claro, oferecer alguma coisa de valor para o seu cliente, porque de verdade, ninguém se importa se você tem MBA, se você tem pós-graduação, se você é o pica das galáxias, se eles não vão ganhar nada com isso. O que você tem a oferecer? Pare de falar sobre si mesmo, porque eu sou especialista nisso, não porque não sei o quê, porque aqui é assim assado, aqui o nosso escritório é muito bom e não sei o que, não sei o que lá. Beleza, mas o que eu tenho a ganhar com isso? Eu te contrato por quê? O que você tem a me oferecer? Foca nisso, foca em acolher a dor do seu cliente e resolver o problema dele, oferecendo para ele uma solução. Um negócio que pode resolver uma dor que ele tinha ou um benefício. Por exemplo, nas ações de isenção de imposto de renda. Você explicar para o seu cliente que ele está pagando imposto que ele não devia e que ele vai receber do retroativo 5 anos de imposto que ele pagou. É muito dinheiro. O cliente brilha o olho nisso e você tem que se colocar no lugar dele. Olha só, puxa, cara. Você está pagando mais imposto do que você devia, você tem direito a isso, isso e isso. E claro, agregando valor ao seu atendimento, você pode cobrar um ticket mais alto. Se você for um bom profissional, se você for o melhor, você naturalmente não será o mais barato. E assim, se é uma coisa que eu recomendo para todo mundo que está começando na advocacia, nunca se desvalorize. Nunca, nunca, nunca se desvalorize. Já teve uma vez, não cometam o mesmo erro que eu fui atuar para uma amiga da minha avó em um processo que não era da minha área e eu me dediquei muito, eu cobrei barato porque era uma pessoa que era amiga da minha avó. Eu não precisava ter feito isso, eu fiz porque eu queria ajudar essa pessoa e lá na minha cidade eu acabei fazendo um excelente trabalho, o processo demorou muito menos do que naturalmente ele demoraria. E era uma pessoa que estava com medo de perder a guarda dos netos. E eu consegui, na contestação, garantir a guarda dos netos com essa avó. E essa avó, que eu cobrei barato, ela começou a me indicar. Só que ela começou a me indicar muito mal. Ela começou a falar para todo mundo, contrata a doutora Marcela, ela cobra baratinho. Depois que você se desvaloriza, para você reconstruir a sua reputação como um advogado de valor e não um advogado barato, que a pessoa contrata porque é o melhor e não porque é o mais barato, é muito difícil. Quando você começa errado, para você consertar o negócio depois, é muito difícil. E aí começou a chover de cliente que não era da minha área e que queria contratar um advogado barato, por um preço de banana. E aí, cara, eu me lasquei. Me lasquei porque tentei ajudar uma pessoa. Isso é uma coisa que pode acontecer. Ajudem, ajudem. Sempre que alguém precisar de sua ajuda, se puder ajudar, você ajuda. Que é exatamente isso que eu tô fazendo aqui. Eu tô tentando ajudar vocês, dando conselhos que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei, mas nunca desvalorize a sua profissão. O aviltamento de honorários, além de ser uma infração ética, é uma coisa que você planta e você vai colher. E a colheita é a desvalorização da sua advocacia e de você enquanto profissional. Era isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Qualquer coisa, se eu esqueci de alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se tem algum conselho que você gostaria de ter ouvido e você quer contribuir com os colegas também, pode deixar aqui. E se tem algum tema que vocês querem que eu aborde no próximo vídeo, aceito sugestões também. Até a próxima!